Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem uma torta de morangos simplesmente maravilhosa. Vamos lá? Ingredientes na bancada e com certeza você consegue fazer. Se eu faço, você vai fazer ainda melhor. Nós temos aqui 3 etapas: a massa, o recheio e a cobertura. Vamos começar pela cobertura? Por quê? Porque eu tenho que fazer esses morangos que já estão picadinhos, estão cheirosos demais. Vamos colocar para cozinhar com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de gelatina. Então, primeiro eu vou colocar açúcar com os morangos, vou deixar cozinhar um pouquinho, já com a casquinha do limão, e depois, mais para o final, assim que o açúcar já estiver derretido e o morango um pouquinho mais macio, cozido, eu vou misturar a gelatina incolor, em pó e sem sabor, só para que depois dê uma firmeza na nossa cobertura. Então, deixa aqui, tá no fogo baixo, a gente esquece um pouquinho. Vamos para a massa, até para dar tempo de Divina forrar a nossa forma de aro removível, que é muito mais fácil para depois desenformar esse tipo de torta. Quem gosta de fazer, é um bom investimento ter uma forma de aro removível em casa, facilita muito. Então aqui, ó, nós vamos colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro para ficar bem fininho. A massa vai ficar bem mais lisa. Vamos misturar esses 2 ingredientes. Vamos acrescentar um pouquinho de sal e manteiga em temperatura ambiente, porque aí no caso facilita na hora de mexer. E um ovo. Vou furar aqui a gema de uma vez e misturar. Vamos misturar todos os ingredientes com a mão até dar o ponto que a gente precisa a nossa massa. Então, passe de mágica. Pronto, a nossa massa já está pronta. Ó, ela fica bem lisinha e fica de um jeito que fica fácil de enformar. Ó, só de você abrir com a mão assim, ela já fica lisa. Tá vendo? Eu vou entregar para a Divina para adiantar o nosso serviço, porque ela vai forrar o fundo e as laterais até a metade. É a quantidade que a gente precisa. Então, vamos fazer o recheio, que é super fácil também. Vamos misturar o leite condensado. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Leite condensado, fica uma delícia esse recheio. E o legal é que esse aqui não vai ao fogo. Depois vai apenas ao forno, né, Divina? Creme de leite. Vamos misturar tudo. Vamos acrescentar a gelatina em pó, incolor e sem sabor, diluindo aqui um pouquinho em água, dando uma hidratada. A gente mistura, ó, hidrata bem essa gelatina, não precisa colocar em banho-maria. Nós vamos com ela direto aqui para a mistura. Pode ficar tranquilo que vai ficar certinho. Ó, misture tudo bem misturadinho. Aí nós vamos rechear a nossa torta. Um passe de mágica apenas para a torta ficar já com a massa no ponto para colocar o recheio. Bom, nossa massa vai ao forno pelo menos durante 15, 20 minutos. Assim que sair do forno, a gente deixa esfriar um pouquinho e coloca o recheio, que apenas levou leite condensado, creme de leite e gelatina em pó, incolor e sem sabor. Então, vamos colocar aqui no forno, deixar os minutinhos que precisa e assim que estiver pronto, nós vamos colocar essa mistura do recheio e levar para a geladeira. Os morangos nós vamos cortá-los ao meio
assim, ó, para depois ficar mais fácil de decorar. Corta no meio e você fica com as duas partes mais achatadinhas. Assim nós vamos colocar todas por cima. Então a gente precisa o quê? Da nossa torta saindo ali do forno, a gente vai colocar o recheio, levar para a geladeira e fazer a montagem. Combinado? Mais um passe de mágica bem grande. Bom, agora chegou a hora de colocarmos os morangos. Você faz como se fosse um quadradinho assim no meio, colocando 4 morangos e em todas essas partes, para que ele fique simétrico, você vai, ó, acrescentando como se fossem nos buraquinhos. Assim é a maneira mais certa de montar essa torta. E aí ela vai abrindo como se fosse uma grande estrela. Vamos colocar aqui, ó. Aí sempre tem a entradinha entre os morangos. Você vai pegando essa parte. A nossa geleia já está pronta. Vamos lembrar disso. E ó, assim que montar todos os moranguinhos, você vai colocar a geleia por cima. Lembrando que a nossa torta assou a massa, depois ela foi para a geladeira, junto com o creme de dentro. E agora, assim que o creme já está mais firme, aí nós podemos fazer essa técnica aqui dos morangos. Alguns são grandes, ó, nem vão caber. Tem que fazer como se fosse brincando de encaixar. Olha só, assim mesmo. E pronto, tá quase prontinho aqui a nossa torta de morangos. Lembrando que o moranguinho também está cortado ao meio, para ficar mais fácil de fazer esse encaixe. Pronto, tô aqui procurando, ó, brincando de quebra-cabeça. Agora, por último, a nossa gelatina, porque aí nós vamos colocando aonde ficou, ó, o espaço branco do morango. Vai ficar uma delícia. Pode fazer que dá super certo, viu? Daqui a pouquinho eu volto mostrando a nossa mesa arrumada e a torta também, né? Do jeito que ela deve ir para a mesa e também ir para a sua casa. Gostou da ideia? Fica gostosa demais. Pode fazer que dá certo. Já já eu volto mostrando ela arrumada para você. Um breve intervalo, o Atual volta já já. E depois do sucesso de Coitado Quem Diria Entrou Numa Fria e Velório à Brasileira, o Grupo em Grupo de Artes Cênicas vem com o Santo Milagroso. E eu estou aqui com o elenco da peça. Aliás, ainda vão entrar todos, mas por enquanto a diretora Daniela Santi, bem-vinda. Que bom tê-la aqui novamente. O ator Paulo César Queiroz e meu amigo também Wilson Wagner, que é produtor. Sejam bem-vindos aqui ao programa Atual. Muito obrigado, Luciana. Estava com saudade. Pois é, depois de tantas coisas boas, ficaram um tempinho parados e agora voltaram com o Santo Milagroso. Conta pra mim um pouco dessa. Na verdade, esse intervalo quase que não foi por vontade própria, né? Nós tivemos aí na cidade essa tragédia toda. Então, produzir teatro nesse período, nesse último ano e meio, era muito complicado. Já é complicado normalmente, né? Verdade. Mas agora nós tivemos a sorte de ter nas mãos o texto do Lauro César Muniz, que é o Santo Milagroso, e também de termos umas parcerias bastante interessantes a nível de patrocínio, que nos permitiu voltar à cena com o Santo Milagroso, né? É uma história assim muito curiosa, interessante, se passa numa pequena cidade de interior, não se localiza onde, e a gente inclusive faz questão de manter isso, é atemporal, porque o importante é a temática. E é quase que uma disputa religiosa, mas também entram outros elementos dentro. O que é mais curioso também é que essa peça é uma peça escrita em 1966. E quando a gente leu e quando a gente ensaia, é muito atual,
porque ela vem falar justamente da proliferação religiosa, né? Do surgimento de novas religiões através dessas junções. E hoje, a cada esquina, você tem uma igreja. Mas tudo isso é contado sem deboche, é uma coisa muito inteligente. O Lauro, ele foi muito... Ele tem uma sutileza, uma inteligência, entendeu? A sutileza dele no escrever, porque é uma comédia. E a própria história, ela é engraçada já por si só. A trama que ele consegue criar é assim é uma delícia de se trabalhar, né? Wagner, o César, os atores todos se sentem muito bem. E dentro disso, quer dizer, existem também os embrólios políticos, porque existe o oportunismo, né? Então o político, que é representado pelo coronel da cidade, ele tende a ir para o lado que lhe é mais conveniente. Com certeza. Então você percebe que tudo está lá. Quer dizer, as crenças religiosas, o poder econômico, né, o poder político e o poder da igreja. E nisso tudo o amor vem amor para coroar isso tudo, que é, na verdade, a motivação de que gera todas as tramas que acontecem. E Paulo, né, que faz assim a parte do elenco, né, como ator. O que é mais assim divertido na peça? A peça ela tem uma parte musical que é muito interessante, né? E pra gente como atores é um desafio novo, porque nós estamos cantando, estamos dançando, um espetáculo completamente diferente do que a gente montou até então. Muita movimentação, quer dizer, né? Às vezes tem uns que fazem 2 personagens. Isso, exatamente. Que vão mudando de roupa. Isso mesmo. Tudo é frente ao público. É uma opção, como direção, de realmente estar ali aberto. É um grupo que conta uma história que pode ser a deles, pode ser a dele, pode ser a de qualquer um que conviva num ambiente desse. Vocês já estrearam na semana passada em Bom Jardim e hoje a estreia é em Nova Friburgo, no Teatro Sânia Cosmelli. Isso, aliás, agradecer ao público de Bom Jardim, na equipe do teatro lá do Galpão Cultural, que foi assim maravilhoso. Os 3 dias nossos lá foram bastante interessantes. E agora, como você disse, no Teatro Sânia Cosmelli. Em Nova Friburgo. É bom lembrar que o Teatro Sânia Cosmelli é o teatro lá do Colégio Nossa Senhora das Dores. E qual o horário? O horário às 20 horas. Hoje, na estreia hoje, nós vamos rapidinho para lá. Os 3 dias. Os 3 dias. Hoje, amanhã e domingo, sempre às 20 horas. Ok. E para felicidade nossa, devido à procura enorme, no domingo já abrimos uma sessão extra. Mais cedo um pouquinho. Às 18 horas. Ok. Então você que ainda não conseguiu o ingresso, pode procurar nos postos de venda que tem sessão às 18 horas. Então vamos mostrar um pouquinho dessa peça pra gente. Vamos começar aqui no violão. Os atores. Os atores que são Paulo César Queiroz, que faz o pastor, Wilson Wagner faz o padre, os personagens maiores deles, né? Depois eles fazem outros secundários. Lúcia Palomo, que faz a Terezinha, que é a irmã do pastor. Jerônimo Nunes, que faz o Dito, que é o sacristão da Igreja Católica. Temos Leonardo Verli, que é o narrador e também o bispo. Narrador como Juca Protestante, que é um pescador meio caipira, que se envolve demais na trama. E temos o coronel, que é o Ronaldo Carneiro. Ok. Então, para terminar, né, o nosso bloco, vamos pegar uma ceninha musicada para ficar com todo mundo assim, ficar com vontade de assistir logo mais no Teatro Sânia Cosmelli. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 2 cavalheiros, os 2 de chapéu na mão. O primeiro era seu pai, louro, forte e alemão. O segundo, seu irmão, a quem Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão e sorrindo disse ao Dito: eu te dou meu coração. Ai, 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 ai. Da laranja quero um golo, da maçã quero um pedaço, e da moça mais bonita quero um beijo e um abraço.
A senhora não é irmã do senhor Camilo? Eu sou. E você não é o filho do Padre José? Filho, não, que padre não tem filho. Eu fui criado por ele. Mesma coisa. De volta com o programa atual e a nossa torta já está servida. Pode fazer em casa. E o legal é você olhar uma torta bonita dessas e falar, fui eu que fiz, né? É tão gostoso, então faz que dá certo. E se eu fiz aqui com vocês no programa, eu tenho certeza que em casa você vai caprichar ainda mais. Se você, por exemplo, não gosta muito de morangos, pode substituir por pêssego, pode substituir por kiwi, usando várias frutas. Manga também fica muito gostoso, aí você usa a sua criatividade. Entre no site atual.tv.br. E agora é claro que tem mais para você. E chegou a hora de mais um Momento Plataforma. Você fica sabendo sobre tudo na área de petróleo e gás aqui no programa Atual. Vamos para Macaé e as notícias são da jornalista Rafaela Azevedo. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Estou de volta e vou deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no mundo do petróleo e gás. O Plataforma de hoje vai mostrar como é feita a manutenção das embarcações de salvatagem usadas em caso de acidentes marítimos. Hoje também vamos ver como é a profissão de eletrotécnico e ainda fique atento às novas vagas de emprego do setor de petróleo e gás disponíveis aqui na região. O Plataforma começa agora. Plataforma. Oferecimento Axul, ACS Treinamentos, City Pharma e Sede Diagnósticos. O trabalho de manutenção das embarcações de salvatagem requer grande responsabilidade e comprometimento por parte da reparadora. Nossa equipe foi até uma empresa em Macaé para saber como é feito esse trabalho. Confira. Em casos de acidente no mar, as embarcações de salvatagem são os responsáveis por resguardar os colaboradores. A baleeira é o primeiro meio de fuga de plataformas e navios. Possui capacidade para 65 pessoas e permite atravessar o mar em chamas. Essa embarcação tem um aspecto interessante e específico dela, que você consegue, ao descer, se o mar estiver em chamas, essa embarcação ela consegue atravessar por um período de tempo, né, e de espaço o mar em fogo. As portas dela são lacradas e ela tem um sistema de suprimento de ar respirável que permite isso. Já as balsas salva-vidas têm capacidade apenas para 25 pessoas e são usadas para embarcações de pequeno e médio porte. Tanto uma quanto outra possuem kits de sobrevivência que contêm material para pesca, comida, ração humana e sinalizadores. Eduardo ressalta que o trabalho deve ser feito com total comprometimento e por empresas certificadas. Em todo mundo funciona dessa forma, né? A gente segue o que é prescrito por regras, né, internacionais. Após a embarcação ser inspecionada, é emitido um relatório de controle de qualidade, que apresenta o resultado de conformidade ou não dos equipamentos. Instalações adequadas são necessárias para que os testes sejam certificados. O profissional de eletrotécnica é treinado para atuar na área de eletricidade, mas o diferencial desse técnico é que ele vai além de um eletricista, pois desempenha tarefas muito mais específicas. Vamos conhecer mais sobre esse profissional. Confira. O profissional formado em eletrotécnica é habilitado para trabalhar com medição, controle e instalações elétricas. Ele atua em diversos segmentos. Esse profissional ele leva uma certa vantagem em relação aos outros, porque é um profissional requisitado em tudo quanto é setor, desde a construção civil, desde a indústria pesada, até o setor de petróleo e gás. O aluno Mário Moraes define o profissional de eletrotécnica. Hoje em dia, a empresa ela depende do eletrotécnico. Sem o eletrotécnico, parece que não, mas a empresa ela não funciona. Se você não tiver energia numa empresa, você não tem a produção da máquina. O técnico precisa ter algumas características indispensáveis para a profissão.
Ele vai trabalhar com medição, ele vai trabalhar com controle, com instalação. O curso proporciona aulas teóricas e práticas, distribuídos em uma carga horária de 200 horas. O salário tem sido um chamariz para muitos indecisos. Um salário básico aí de R$ 2.200. Se ele conseguir ter a formação de uma segunda língua ou uma terceira língua, esse salário pode chegar até R$ 18.000. As mulheres também estão conquistando espaço nessa área. As mulheres estão tomando conta aí desse mercado. É um meio de sustento que eu vou ter para os meus filhos. Para fazer o curso, é necessário estar cursando pelo menos o ensino médio. Se você está em busca de emprego na área do petróleo e gás, fique atento a essas oportunidades. Está no ar o nosso quadro de empregos. Em Macaé tem uma vaga para gerente de produção. Interessados devem cadastrar currículo no site abaixo. Uma oportunidade para projetista na cidade de Macaé. Para atuar na área é necessário possuir formação técnica em estruturas navais, mecânico ou eletromecânica, experiência em estruturas metálicas, navais e caldeiraria, além de conhecimento em softwares de desenho 3D. Interessados devem cadastrar currículo no site abaixo. Uma oportunidade para engenheiro de vendas. Candidatos podem cadastrar currículo no site abaixo. Em Macaé, uma vaga para engenheiro mecânico. Para concorrer à vaga é preciso ser formado em engenharia mecânica, possuir inglês intermediário, ter experiência comprovada e vivência em especificação de equipamentos. Interessados devem cadastrar o currículo abaixo, informando a pretensão salarial. Também em Macaé, uma vaga para técnico operacional offshore. Candidatos devem cadastrar currículo no site abaixo. E quem quiser rever nossas matérias anteriores, acesse o nosso canal do YouTube, youtube.com/RedeRJNews. Muita gente tem comentado e visitado a nossa página e eu espero você. Infelizmente, o Plataforma de hoje já acabou. Na segunda-feira estarei de volta trazendo mais informações do mundo do petróleo. Espero você. Você também pode fazer o Plataforma conosco. Basta enviar sua sugestão de matéria ou seu comentário para o nosso e-mail, plataformaprograma@gmail.com. Um ótimo final de semana a todos. Bom descanso, Luciana. Tchau. O Atual, mais uma vez, fica por aqui. Nos encontramos na segunda-feira. Assista agora o SBT Cidade.